Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos no mês da Bíblia e todos nós estamos enfrentando, momentos difíceis, preocupações, e hoje, nesse momento de encontro com o nosso Pai misericordioso e amoroso, nós vamos apresentar a Ele as nossas necessidades, pedir a Ele que venha ouvir as nossas preces. Nós vamos fazer esse pedido através do capítulo 36 de Eclesiástico, no versículo 18. Ouve, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Então, que o Senhor venha ouvir as nossas preces e nos conceder as graças que nós esperamos e confiamos que Ele nos trará. Hoje, na nossa leitura, o Senhor vem nos mostrar o quanto Ele nos ama. Apesar das nossas infidelidades, apesar das vezes nós rejeitarmos a palavra do Senhor, os seus ensinamentos, Ele sempre está vindo ao nosso encontro. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que transforme o nosso coração e que nos faça pessoas que sempre buscam encontrar em Deus a força para a caminhada. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Através dessa palavra que nós vamos ler hoje, nós aprendemos, a grandeza do coração do Pai, que nos acolhe em seu abraço fraterno e nos traz de volta para a vida e nos faz pessoas felizes e transformadas. Vou meditar antes do Evangelho o Salmo 50. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Então, este salmo é um pedido de perdão. Nós estamos clamando ao Senhor para que tenha piedade de nós, que Ele, na imensidão do amor dele, possa purificar o nosso coração e nos ajudar a sermos pessoas melhores, pessoas que procuram deixar o pecado e procuram viver na vontade do nosso Pai. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, através do versículo 1 e os seguintes. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa
e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Longo, né, este evangelho de hoje, e o sentido central deste evangelho é a alegria do nosso Pai quando no nosso coração há a conversão. Quando nós enxergamos que estamos no mau caminho, que não estamos agindo de acordo com o amor do Pai, e decidimos, assim como esse filho, né, a voltar para o Pai. Nessas 3 parábolas, o Senhor mostra o quanto ele fica alegre ao ver um pecador se converter, um pecador se arrepender do pecado e ir ao encontro do Pai. No início do Evangelho, a gente percebe, né, os publicanos e pecadores, eles aproximavam-se de Jesus para o escutar. Porém, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, porque Jesus estava acolhendo os pobres e fazendo refeição com eles. E então Jesus vai contar para eles uma parábola, né? Ele conta a parábola das ovelhas. E Jesus, ele não conseguia, né, mostrar para aqueles fariseus, né, para aqueles mestres da lei, que o que ele estava tentando, o que ele estava fazendo, na verdade,
era fazendo com que aquelas pessoas que estavam no caminho errado, elas encontrassem, né, o caminho certo. Que tem um trecho também no Evangelho que Jesus diz que aquelas pessoas que estão doentes é que precisa de médico. Aquelas que não estão doentes não precisa de médico. Então Jesus, ele é o médico que estava ali para curar aquelas pessoas. E no momento que ele diz sobre as ovelhas, 99 ovelhas, se estiver um homem, o pastor no campo, e ele tiver com 100 ovelhas, e ele vê que ele perdeu aquela uma, ele volta para procurar ela. E aí, quando ele encontra, ele coloca ela nos ombros com alegria. E aí, quando ele chega em casa, ele vai convidar os vizinhos para alegrar com ele, porque aquela ovelha, ela estava perdida e foi encontrada, né? Muitas e muitas vezes o Senhor está procurando por nós e nós estamos como essa ovelha, perdidos. E no momento que ele nos encontra, ele nos coloca nos ombros e fica todo feliz, né? E convida até os amigos para alegrar juntamente com ele. E na outra parábola nós vemos uma mulher. Ela tem 10 moedas de prata e perde uma. Aí ele diz que ela acende uma lâmpada, varre a casa e vai procurar cuidadosamente. Assim também é nosso Pai conosco. Se nós estamos perdidos, ele acende uma lâmpada, ele sempre nos dá aquela luz no fim do túnel para que a gente possa procurar seguir aquela luz. Ele vai com cuidado, tentando fazer com que nós possamos enxergar aquela luz e voltar o nosso coração para ele. E na parábola do filho pródigo, os 2 filhos, né? E o filho mais novo pede o pai para dar a ele a parte que cabia a ele nos bens. E o pai, como todo pai, né? Ele é amoroso e ele não diz não ao filho. Ele sabe que aquilo não ia ser uma coisa boa para o filho. Mas como o filho pediu, assim ele fez. Ele deu a herança para ele e aí ele saiu. Mas depois que ele saiu, ele começou a esbanjar. No momento que ele estava ali com muito dinheiro, tinha vários amigos, tinha tudo de bom, né? E quando o dinheiro acabou, ele teve vontade de comer até o resto das comidas que sobrava dos porcos. Mas nem isso eles deixavam ele comer. Aí então ele caiu em si. Ele lembrou, né, que os empregados do pai dele tinham pão com fartura e ele estava ali morrendo de fome. Muitas vezes também somos assim. A gente acha que, como esse filho, né, nós somos dono da nossa própria vida, já sabemos de tudo e decidimos levar a nossa vida sem buscar a nosso Pai Celeste. E nessa caminhada, sem Deus, tudo fica muito difícil. E muitas vezes nas cabeçadas da vida, né, a gente consegue perceber, assim como esse filho, que a gente tinha tudo na casa do nosso pai e a gente não sabia dar valor. E aí, esse filho, então, ele cai na real, né? Ele decide voltar para o pai e arrepender, pedir perdão para ele, falar com ele que ele pecou contra Deus e contra o pai e que ele já não merecia também ser chamado filho, mas era para o pai dele tratar ele como um empregado. O nosso Pai do céu, ele sempre está esperando
nós chegar até Ele e reconhecer que nós estávamos errados, nós estávamos no pecado, nós estávamos destraviados do caminho, né? Mas que nós conseguimos enxergar que através das pancadas do mundo a gente conseguiu ver que sem Ele a gente não é nada. Sem Deus nós passamos fome, nós somos fracos, né? E através desse filho nós também devemos aprender uma outra coisa. Nós devemos partir e voltar para o Pai. Se está difícil, se estamos longe do Pai e está difícil, que nós saibamos fazer como esse filho, nos arrepender e voltar para o Pai. E quando esse filho ainda estava longe, o seu pai o avistou e foi ao encontro dele, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de filho. Mas aí o pai, tão feliz, tão satisfeito, porque ele pensava que aquele filho, ele não voltaria. Ele pensava que aquele filho, ele já estava perdido. Ele sempre aguardava por aquele momento, mas ele disse pro filho mais velho, quando o filho não quis entrar na festa, né? Ele disse, é o teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque recuperou com saúde. Aí quando ele foi falar com o pai, né, sobre o irmão, aí o pai dele disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, assim também muitas vezes somos nós. Nós estamos mortos para Deus e estamos perdidos através dos nossos pecados. Mas no momento que o Senhor nos encontra, que nós somos encontrados por Ele, a nossa vida é transformada. E esse é um momento de alegria, de festa. É um momento que o Senhor quer festejar. E também no finalzinho a gente percebe, né, o filho mais velho. Ele estava no campo, quando percebeu aquilo tudo, ele até falou com o pai, né, que ele estava com raiva. E quem precisava realmente alcançar a conversão era o filho mais velho, porque ele mesmo estando sempre ali com o pai, ele não sabia, né, a importância de viver o perdão. Não perdoou o irmão e não quis festejar com o pai. Então que nós possamos ver também, quando nós estamos agindo como o filho mais velho, não estamos reconhecendo a grandeza de Deus na vida dos nossos irmãos e quando também não estamos festejando, porque alcançamos algum coração que estava extraviado para Deus. E que o Senhor nos abençoe sempre, que nunca nos esqueçamos que o nosso Pai, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Ele está sempre de braços abertos, aguardando a nossa volta, aguardando a nossa conversão para convidar os amigos, festejar e alegrar pela nossa volta, pela nossa busca, pelo nosso encontro com Ele. Que o Senhor Deus nos abençoe sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.